Olá, pessoal! Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje de língua portuguesa. Hoje é a nossa segunda aula do mês de outubro. Na aula de hoje, nós vamos continuar as nossas atividades no livro NAMI, ainda com o livro número 2 do segundo bimestre. Hoje nós vamos começar as atividades lá na página 64. Então já pega o seu livro aí, senta, abre lá na página 64 para vocês ouvirem uma leitura. Nós vamos começar com a leitura de um poema, A Invenção do Abraço. Depois de vocês ouvirem a professora fazer essa leitura, vocês também vão ler aí acompanhando o texto no livro de vocês, responder as atividades, as questões que estão propostas aí no livro. Vão, em seguida, fazer umas atividades com palavras com C cedilhas e 2S. E depois a professora vai ler aí também, vocês podem observar no livro, uma história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos, vocês também vão realizar a leitura, fazer as atividades e depois vocês vão criar também, pegando o encarte lá no final do livro, vocês também vão criar uma história em quadrinhos. Lembra da aula passada que a professora fez a leitura daquele texto de uma fábula que era O Leão e o Ratinho? Então, é sobre esse texto, sobre essa história, que vocês vão agora criar uma história em quadrinhos, tá bom? Então, a professora vai agora começar primeiro com a leitura do poema. Vocês acompanhem aí no livro de vocês a leitura, tá bom? Invenção do abraço. Abraços longos e curtos, magros e gordos. Abraços brancos e negros, de velhos, de crianças. Abraços de homens e de mulheres. Abraços e braços, até que um dia alguém deu um passo, diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso, virou moda e hoje até na hora do fracasso se abraço a abraço. Este é um poema de Ricardo Silvestrin. Então agora vocês façam a leitura novamente, quantas vezes vocês quiserem fazer a leitura em voz alta desse poema. E aí depois, em seguida, vocês irão responder algumas questões sobre o poema. Qual é o nome do poema, sobre o que o poema fala. E aí vocês vão respondendo até a questão número 30. Nesta questão aqui, de número 31, vocês deverão ler estes dois grupos de palavras. Veja que aí nós temos palavras com C cedilha e palavras com 2S. Essas palavras, elas apresentam o mesmo som. Vamos ler as palavras juntos. Braços, espaço, braços, laço, abraço, passo, sucesso, fracasso. Veja que tanto as palavras com 2S como as palavras com C cedilha, elas apresentam o som de S, é o mesmo som. Então agora vocês vão pesquisar em revistas palavras com C cedilha e palavras com 2S. Colhem no caderno fazendo duas colunas. De um lado você vai colocar lá palavras com C cedilha e aí faz uma coluna de palavras que vocês vão recortar de revistas e colar. E do outro lado da folha, vocês façam palavras com 2S, tá bom? Então, tem essa atividade aí de pesquisa para vocês estarem realizando. Depois disso, nós vamos agora ler uma história em quadrinhos. É uma tirinha. Então, vamos lá. Maluquinho, sou um gênio, acertei os números da cena. Bocão, você tá milionário, bilionário. Que sorte, cara. Não vai esquecer dos amigos, hein? Mas quem disse que eu joguei? Então, depois que vocês fazerem novamente a leitura dessa historinha, vocês vão responder as questões aí, de número 33,
de número 34. Todas essas questões são referentes à história em quadrinhos. Vocês já conhecem, vocês já sabem o que é uma história em quadrinho. Diferente, né, do gênero que nós acabamos de ver, que foi um poema, o poema da invenção do abraço, agora nós já estamos trabalhando um outro tipo de gênero textual, que são as histórias em quadrinho. Depois de vocês responderem essas questões sobre a história em quadrinho que nós acabamos de ver, vocês vão fazer a leitura deste box de curiosidade. Aqui fala sobre as histórias em quadrinhos, como que surgiu, e aí fala também sobre os balões que aparecem nas histórias em quadrinhos, né? O formato dos balões e os significados de cada um, né? Então tem alguns balões que quando eu olho eu já sei que a personagem que está ali na história falando, ela pode estar falando, né, dialogando com alguma outra personagem, ou ela pode estar simplesmente pensando. Pelo balão eu consigo identificar se ela está calma ou se ela está gritando. E aí vocês vão responder a esta questão de número 37 e agora é a vez de vocês. Vamos criar uma história em quadrinhos. Vocês vão lá no encarte, no finalzinho do livro, recortar um encarte e fazer uma história em quadrinhos sobre a fábula. Lembra da fábula da aula passada, que a professora leu para vocês, a fábula do leão e o ratinho? Então, vocês agora vão fazer uma história em quadrinhos daquela história, tá bom? Outra coisa, um detalhe muito importante. Quando vocês recortarem o encarte lá no final do livro, vocês vão perceber que lá existem 6 quadrinhos. Então, se existem 6 quadrinhos, vocês precisam fazer essa história em 6 cenas, ou seja, em 6 momentos, tá? Todos os quadrinhos precisam ser preenchidos. Então, vocês vão ter que, no primeiro quadrinho, né, fazer ali de forma que você vai colocando a história, cada detalhe da história, para você preencher todos os quadrinhos, tá bom? Então, a aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem que eu estou disponível no WhatsApp, no grupo ou no particular. Vocês tirem as dúvidas com a professora. Bons estudos e até a próxima aula.